So tell me about yourself. Eu sou Anderson Amorim e o tema da aula de hoje é entrevistas em inglês. Bom, um tempo atrás, quando eu fui prestar entrevista para uma vaga de estágio, a primeira pergunta que me fizeram foi nível de inglês. Eu respondi avançado. E a entrevistadora já me mandou essa pergunta: So tell me about yourself, em inglês. Bom, eu vou começar essa aula de hoje contando essa história. Então, sem mais delongas, so let's get started it. Bom, é muito comum em entrevistas de emprego, principalmente entrevistas para estágios, ficar muito nervoso, dar um branco. Mas vamos estudar alguns casos que vocês podem enfrentar numa entrevista de emprego, tá? Nesse meu caso, era uma entrevista para uma empresa, uma multinacional, e era necessário o inglês, pelo menos o inglês avançado, tá? Antes que eu me esqueça, quando se fala de inglês fluente, tá, gente? Não tem a ver com o inglês básico, intermediário ou avançado, tá? O fluente é o termo usado para o inglês que flui. Se você consegue se comunicar em inglês, onde você consegue passar a sua mensagem e o receptor entende e consegue devolver uma resposta em cima daquilo, e a comunicação é mantida, isso sim é uma forma de ter uma comunicação fluida, ou seja, o seu inglês está fluindo, tem um inglês fluente. Isso serve para inglês para qualquer outra língua, tá? Voltando ao tema das entrevistas, vamos lá. Ao chegar numa entrevista, o entrevistador vai te avaliar de diversas formas, caso seja necessário para a vaga que você está se candidatando, o inglês. Algumas possibilidades podem acontecer. Uma delas é a entrevista em inglês face to face, tá? Ele pode te fazer algumas perguntas e espera algumas respostas em inglês ou algumas perguntas suas em inglês. Vamos analisar alguns casos agora. Bom, como eu havia dito antes, a entrevistadora nessa entrevista em questão para uma vaga de estágio era numa multinacional. Ela me fez algumas perguntas pessoais em português, e aí ela fez a seguinte pergunta: nível de inglês? E eu respondi avançado, e ela olhou para mim e falou: So tell me about yourself. E a partir daí eu teria que responder tudo em inglês, e as próximas questões seriam todas em inglês. Bom, a pergunta em questão, So tell me about yourself, é uma pergunta, então a tradução seria: então me fale sobre você. A minha resposta foi: I'm Anderson, I'm 23 years old, I love to play sports, I like to go to the gym, I like to read books, I like to watch series and movies. I'm studying chemistry engineer for 5 years. I chose this profession because I have always really liked the world of sciences and how life is governed for physics and chemistry laws, and how one material transforms into another, and how the sciences try to explain all of this that is in our plane. So this is one point about my professional life, but about my personal life, I'm loved to be with my family. I have one brother and one sister.
I live with my father and my mother. Yet I'm single. I think that is enough about me. Bom, essa foi uma resposta de uma visão geral. Veja que eu falei de uma forma pausada e como eu tinha que pensar na hora, às vezes eu dava umas travadas. Isso é normal, tá? Isso é absolutamente normal quando você está nervoso e numa entrevista. Mas o que eu falei pra ela? Eu falei que na época, né? Eu me chamo Anderson, né? Na época eu tinha 23 anos, estava estudando engenharia química, gostava de praticar esportes, gostava de ir pra academia, ainda vivia com meus pais, tenho um irmão e uma irmã. Eu escolhi essa profissão porque eu sempre gostei de ciências, né? Como que o mundo ele é regido pelas leis físicas e químicas, como que o material se transforma em outro e como que a ciência tenta explicar tudo isso. Sobre a minha vida pessoal, foi isso, né? Eu gosto de ficar com a minha família, gosto de ler e assim por diante. Veja que quando se fala de uma entrevista, dependendo do cargo, a exigência de que você fale de uma forma natural não é tão grande assim. Eles entendem que você está nervoso. É importante sim se preparar. Quanto mais preparado você tiver, melhor ainda. Mas eles entendem que você está nervoso, que se você consegue se comunicar em inglês é um grande ponto positivo. E eles não vão levar em consideração as travas daquele branco porque você está nervoso naquele momento. Mas a partir daí virão outras perguntas. Bom, a próxima pergunta foi: What was it that attracted you to this position? What was it that attracted you to this position? O que foi que mais te atraiu para esse cargo, para essa posição? A resposta foi: I was attracted to this company because as a multinational company and they have a biggest opportunity to my professional life. I was attracted to this company because as a multinational company and is a biggest opportunity to my professional life. O que me atraiu nessa companhia? Porque ela é uma multinacional e é a melhor oportunidade para a minha vida profissional. A próxima pergunta seria: Have you been living in another country? Have you been living in another country? Você já viveu ou morou em algum outro país? Se não, no, I've never lived in another country. I only lived in Brazil. Eu nunca vivi em outro país, eu sempre vivi no Brasil. Caso sim, yes, I'm lived in Australia, and I'm lived in Portugal, I'm lived in Spain, in British, in Scotian, in Canadian e por aí sucessivamente. A próxima pergunta, provável pergunta seria: How many times do you live there? Quanto tempo você viveu lá? Oh, I'm living 6 months. I'm living 2 years. I'm living 3 years. I'm born in Britain and live in Brazil. Eu nasci na Inglaterra e vivi no Brasil. E vim morar no Brasil. Você tem que adaptar a resposta de acordo com a sua realidade. Bom, a próxima provável pergunta seria: What sort of salary were you looking at? What sort of salary were you looking at? Qual que é a
pretensão salarial que você procura, ou qual salário que você pretenderia receber? Bom, a resposta seria I was thinking of something around 10,000 pounds or $10,000 or 10,000 reals. Bom, eu estaria pensando em algo por volta de 10 mil reais, 10 mil dólares ou 10 mil libras. Tá? Bom, a próxima pergunta: em alguns países, como os Estados Unidos, Inglaterra, são proibidas. São perguntas pessoais. Mas no Brasil é comum nas entrevistas eles fazerem esse tipo de pergunta, que é: Are you single? Are you married? Are you divorced? Você é solteiro? Você é casado? Você é divorciado? E também, how many children do you have? How many children do you have? Quantos filhos você tem? Aí a resposta pode variar. I'm single ou I'm married since 10 years ago, ou I'm divorced since 2 years ago. Sim, eu sou solteiro, ou eu sou casado há 10 anos atrás, por exemplo, ou eu sou divorciado há 2 anos atrás. São exemplos. Do you have children? Você tem filhos? A resposta seria no, I haven't children. Não, eu não tenho filhos. Ou yes, I have a man and a boy. Yes, sim, eu tenho um menino e uma menina. Ou two girls, 2 garotas. Ou two boys, 2 garotos. Enfim, seria uma provável pergunta aqui no Brasil. Fora do Brasil, provavelmente não iriam perguntar isso para você, mas também fica aí mais uma possível pergunta para uma entrevista de emprego em inglês. Bom, após isso daí, o entrevistador provavelmente vai se despedir e vai falar algo mais ou menos assim: Well, thanks for your time and your interest. I'd love to talk to you. I'm really like you, and we are very impressed with you and your experience. Thanks very much, and we are in touch soon with you. But I have most one question to you. How soon can you start? How soon can you start? Bom, o que ele falou, tipo, bom, obrigado, a tradução, né? Bom, obrigado pelo seu tempo e pelo seu interesse. Nós gostamos muito de conversar com você. Ficamos muito impressionados com você e com a sua experiência. Logo vamos entrar em contato. We will be in touch, significa logo entraremos em contato. Mas eu tenho mais uma pergunta, que é: How soon can you start? Quando que você pode começar? E a sua resposta poderia ser: Oh, I can start right away. I can start right away. Eu posso começar já. Ou I can start next week or next month, because I have some points to solve in my last company or in my actual company that I worked. Eu posso começar na próxima semana, ou eu posso começar no próximo mês, porque eu tenho algumas coisas para resolver no meu atual emprego ou no meu emprego anterior, tá? Bom, e se você quiser quebrar o gelo ao se despedir, você pode falar: Please excuse my English. Please excuse my English. Desculpa pelo meu inglês, tá? Mas isso aí fica a critério de cada um. Bom, essa é a aula de hoje, tá, gente? Algumas
possíveis perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de perguntas e respostas que também podem ser dadas em entrevistas, me mandem aqui que eu faço uma parte 2, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.